Então vamos lá, né? Aqui é o seguinte, nós então já fizemos com que ele mostrasse os cabeçalhos, e por isso eu falei da questão da ordem, porque se você não coloca ali na ordem, na hora que você buscar aqui, ó, ele vai mostrar, por exemplo, o CPF com o telefone. Então, se a primeiro cabeçalho é nome, a primeira TD tem que vir com o nome. E assim por diante, para não mostrar desorganizado. Isso é o básico ali. Aí, no mais, a tabela por si só já vai ter, tá, o filtro. Ó. Já funciona aqui o filtro por nome, por CPF. Ó. Aí ela tem também uma ordenação que não está sendo apresentada aqui. Vou falar mais para baixo porque está no script também. Que eu corto isso para que o order by funcione. E aí ele ordena conforme você colocou no select. E aqui paginação. Então, quando tiver 11 registros, ele cria a página 2 e vai mostrando ali os demais. Quando eu clicar em editar, aqui é o ID 2, então ele passa a página de mecânicos, ó, que é o que estava lá em cima, função editar com ID 2. E aí já vai saber o que ele tem que editar. Não funcionou ainda, ó, e não vai funcionar porque nós não temos a chamada da modal. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora a sequência do código para nós podermos continuar editando e fazer com que as coisas ali funcionem. Então vamos lá. Essa parte aqui significa que agora ele entrou nesse for e percorreu quantos registros? 2. Ele começou com 0, né? Viu que 0 é menor do que o count has? Sim. O count has é quanto? 2. Se eu der um echo aqui para poder exibir no PHP, olha que legal. Vou dar um count has. Pronto. Tem algumas versões do PHP um pouco mais antigo que pode até apresentar não um erro, mas um alert no count, tá? Então é interessante toda vez que você colocar o count, colocar um arroba para evitar esses warnings, dependendo da versão. Aqui eu vou atualizar, olha o que eu falei para vocês. Quanto ele mostrou? 2, né? Que foi o total de 2 registros. Então significa que ele vai percorrer até que o meu contador seja menor que 2. Quando o meu contador for 2, ele para de percorrer. Ou seja, cada vez que ele percorrer, ele vai recuperar o nome da respectiva linha que ele estiver passando e inserir ela. Ó. Quando ele chegar a 2, acabou. Ele sai fora. E aí ele não cria mais. Por quê? Porque ele já mostrou o primeiro e já mostrou o segundo registro. É assim que funciona um laço de repetição e é com ele que nós vamos trabalhar todas as vezes que eu tiver que trazer dados, né, aí dentro de uma consulta e tiver que exibir esses dados em sequência. Agora, aqui termina a tabela. Foi o que nós fizemos com Data Tables. Só que aí eu tenho que começar a trabalhar com os outros recursos, como, por exemplo, a janela modal. O que é uma janela modal? Essa janela que se abre quando eu cadastro uma nova característica, quando eu edito essa nova característica, ou quando eu abro a opção de poder excluir. Eu acho prático ela para não ter que ficar criando outras páginas, mas tem muito usuário que gosta de fazer em outras páginas. Então, cada um com a sua preferência aí, né? Eu gosto de utilizar, então vocês vão ver dentro dos meus treinamentos muito essa janela modal. E eu tenho uma primeira modal que serve tanto, uma única modal que serve tanto para o cadastro, olha, quanto para a edição. Por quê? Porque você cadastra e edita os mesmos dados. Então, não vejo a necessidade de fazer duas modais. Mas existe a necessidade de você verificar algumas coisas. Ó. Quando eu chamar ela e não estiver passando o ID, é inserir registro. E aqui é salvar. Quando eu chamar a de editar e estiver passando um ID, aqui, por exemplo, é editar. Eu nem cheguei a mudar o botão. Pode ser salvar também. Mas além dele mostrar editar, ele recupera o campo. Tá vendo? Então, é a mesma janela, mas com validações diferentes. Aonde eu encontro essa modal e como eu utilizo essa modal? Aqui, ó, ela é um elemento do Bootstrap. Se você vai lá na documentação do Bootstrap e clica em modal, tudo que eu fiz ali, que eu tenho ali, está explicado aqui, ó. Então aqui tem um exemplo da modal, aqui tem uma das formas de você chamar a modal, que é o data to ou data target. Né? Mas existem outras formas? Existem. Aqui para baixo você vê como que chama a modal por script. Olha, aí você pode então utilizar, por exemplo, o hide para poder ocultar ou o show para poder exibir a modal. Né? Então aqui ele vai te explicar tudo que você precisa. Ó. Olha lá, ó. Aqui, por exemplo, se eu utilizar esse código e passar aqui em MyModal o nome da modal, eu consigo exibir ela. Por que eu estou mostrando isso? Porque é assim que eu chamo. Então, o que eu falo aqui depois para essa modal, aqui está o ID dela, aqui embaixo eu vou chegar lá, mas é basicamente isso. Se
a função que eu receber lá em cima, né, existir, se ela for diferente de nula, e essa função for igual a novo, olha aqui, ó, chame para mim a modal dados, ponto show. Modal dados é quem? Essa primeira aqui, ó, que é o que eu vou começar a explicar aqui para vocês na próxima aula.